Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe todos vocês. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Estamos aqui hoje estudando o capítulo 15 de 1 Samuel. Mas, como de costume, como fazemos sempre, vamos orar ao Senhor antes de tudo. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Santo, 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 louvado seja o Teu nome, Pai. Toda honra e glória pertence somente ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá novamente de estarmos estudando Tua Palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor. Abençoe, Pai, cada irmão que está assistindo esse vídeo. O Senhor vai de encontro a cada um, vai ministrando através do Teu Santo Espírito, Pai. Possamos estar aptos a receber a Tua Palavra, aprendemos mais de Ti para pormos em prática em nossas vidas, Senhor. Toda a honra e glória pertence somente a Ti, Pai. Que o homem seja apenas um canal, um instrumento de Tuas mãos, usado para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos começar o estudo. Capítulo 15, o primeiro versículo nos fala assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Então, nesse capítulo aqui, amados, Deus ordena a destruição total dos amalequitas, tá? Tudo que respirava tinha que ser exterminado. Tudo que fosse de Amaleque, que respirasse, tinha que ser eliminado. E tem que entender que os amalequitas eram uns guerrilheiros terroristas, né? E eles estavam em combate, estavam em enfrentamento com Israel desde que Israel saiu do Egito, caminhando para Canaã, para a Terra Prometida. Sempre houve embate. E enquanto eles existissem, não teria paz para Israel. Não haveria paz para o povo de Israel. E também corria o risco da influência dos seus ídolos, né? Eles adoravam ídolos e o povo de Israel corria esse risco. Eles, como nós vemos na Bíblia, o povo de Israel acaba sendo sempre influenciado por esses povos idólatras, né? Pagãos. Então, a única opção que existia era exterminar aquela nação. Porque, na verdade, eles já estavam condenados. Tudo, o povo, os ídolos, os animais, eles já era tudo coisa condenada, não tinha jeito. Tá? Então, não é que às vezes parece muito cruel, mas não, aquele povo tinha que ser exterminado, o povo era mau, já estava condenado. Tá? Então vamos adiante, no versículo 4, nos fala assim: E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então Saul convocou o exército, né, e marchou para a cidade de Amaleque. Antes ele faz o quê? Ele avisa aos queneus que eles saiam do meio dos amalequitas. Por quê?
Os queneus, eles foram misericordiosos com Israel quando no caminho do Egito para a terra prometida. Eles usaram de misericórdia com Israel, então é importante usar de misericórdia com eles também. Porque Deus, a intenção não era matar, quando Deus ordenou para acabar com os malequitas, não era matar inocente, ou seja, pessoas que não fossem malequitas. Era executar a ordem do Senhor. Essa é a intenção, executar a ordem do Senhor, e não matar inocentes. Tá? E essa ordem do Senhor é sobre o quê? Sobre um povo perverso. Então não era para bater em um queneu. A ordem de execução é sobre um povo perverso, que eram os amalequitas. Tá? Então aqui nós vemos que os amalequitas foram destruídos, foram exterminados. Mas o rei Agag foi poupado. Aqui diz que ele foi perdoado, ou seja, pouparam a vida dele. Pouparam o rei Agag e o melhor dos espólios de guerra também. O melhor dos animais também não foi exterminado. Quando que a ordem de Deus é bem clara, que ele falou que é para destruir tudo, desde boi até ovelha, camelo, jumento e todo o povo. Mulheres, homens, crianças. É para exterminar tudo. E aqui a gente vê que eles não exterminaram. Ou seja, Saul desobedeceu de forma clara, de forma cabal, a ordem direta de Deus. Tá? Desobedeceu claramente, conscientemente. Tá? Então vamos adiante no 10, que nos fala assim. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Vamos parar por aqui. Então, muito distante do local da batalha, o Samuel foi informado por Deus sobre a desobediência de Saul. Samuel estava longe, Deus falou com ele: me desobedeceu. O que fez o Samuel ficar muito triste, e ele passou a noite em oração. Quando chegou outro dia, que ele ia se encontrar com Saul, antes disso Saul foi e ergueu um monumento em sua própria homenagem, por conta da sua vitória, para ficar como um marco da sua vitória, né? Comemorando a vitória dele. A gente vê que ele não fez um monumento, mas não em homenagem a Deus, pela grande vitória que Deus deu ao povo de Israel. Não, foi em homenagem à vitória que ele conquistou. A gente começa a ver aqui, com certeza, que como que estava o coração do Saul já distante de Deus.
É distante do que é agradável a Deus. É distante de ser realmente um servo do Senhor. Já vê essa diferença. Então, quando ele se encontra com Samuel, vemos que a perspectiva dos dois é bem diferente. Porque o Samuel chega e o confronta. Na cabeça de Saul, estava tendo uma grande vitória. Mas, na verdade, aquilo foi um grande fracasso. Não houve vitória, né, naquele momento, foi um fracasso. E ele ainda vai e justifica que eles pouparam os animais porque eles seriam sacrificados para o Senhor. Não, a gente poupou os animais aqui para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus. Mas o que Deus queria do Saul era obediência. Ele não estava preocupado com sacrifício. Deus não está preocupado com sacrifício. Deus quer obediência. Deus quer que andemos de acordo com o que lhe é agradável, com o que aprendemos na tua palavra. E a palavra foi direta para o Saul. Você tem que destruir a todos. Ele tomou uma decisão diferente. Então a gente vê aqui, mais adiante, no 23, quando deixa de ler, fala assim, ó, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nós vemos aqui que a rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. Rebeldia é comparado à feitiçaria. Tudo vai contra Deus. Quem se rebela contra Deus. Quem vai meio feitiçaria não tem dependência de Deus. Não existe dependência de Deus nesse caso. E o orgulho é como idolatria. Pois aquele quem é orgulhoso, ele se gloria em si mesmo e não em Deus. Quem é orgulhoso se coloca num patamar, no próprio coração, um patamar mais alto que pode, no seu próprio coração. Um local, esse patamar mais alto do nosso coração, tem que ser o local onde está o Senhor. Deus deve. Esse local é o local onde nós devemos estar colocando Deus no nosso coração. Ele em primeiro lugar, ele no patamar mais alto. Mas quem é orgulhoso se coloca nesse local. Então ele começa a se idolatrar. Então é comparado com o pecado de idolatria. O orgulho é comparado com a idolatria, tá? Então essa rejeição de Saul a Deus resultou na rejeição dele como rei de Israel. Deus não rejeitou Saul como um membro do seu povo, como um homem do seu povo. Não rejeitou o Saul, o rejeitou como rei de Israel. Amém? Essa rejeição acabou por isso. Ele não foi rejeitado como rei, não seria mais rei à frente, né? A sua linhagem não iria à frente. Pode-se dizer dessa forma, é o mais certo. Então vamos adiante aqui no 24, que nos fala assim. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou o Senhor. Então, a gente vê que nesse momento Saul, ele demonstra arrependimento. Ele chega agora sim a admitir que ele redefiniu, de certa forma, as ordens do Senhor, né? Porque ele se preocupou mais em agradar ao povo do que em fazer o que era agradável a Deus, do que cumprir a ordem de Deus. Ele preocupou-se mais em agradar ao povo. Então ele permitiu, né, que os espólios fossem pegos, né?
os animais fossem poupados, como ele diz aqui. Temia o povo e deu ouvido à sua voz. Ele, como líder, e a palavra veio para ele, que ele tinha que acabar, exterminar os amalequitas, ele tinha que cumprir. Mas quis agradar o povo, quis agradar Israel, e não quis agradar a Deus. Aqui ele vai admitir o erro dele. Então ele vai e suplica para que Samuel não deixe, não partisse e fosse com ele junto com o povo. Samuel já está aqui, ó. Deus já rejeitou você, já não tem mais parte com você. Eu estou com Deus, Deus já rejeitou você. Quando ele vai partir, o Saul vai, agarra na orla do manto dele, o que rasga. Vem a rasgar a orla do manto. E isso aqui se torna como por sinal, se torna uma figura da rejeição de Deus, que Deus estava rasgando o reinado, arrancando de Saul, e seria entregue a outro homem melhor que ele, que nós sabemos que virá a ser o Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. E quando ele fala que Deus não mente nem se arrepende, porque quando é um homem para que se arrependa, ele está dizendo que ele está garantindo, né, que Deus não mudaria de decisão, que realmente o reino seria rasgado das mãos de Saul. Deus não voltaria atrás dessa decisão, tá? Então Saul vai, ainda mesmo assim, ele entende, mas suplica para que Samuel o acompanhe na volta dele para o povo, Samuel estivesse acompanhando, né? Para parecer que ainda tinha o apoio de Samuel. Porque, do contrário, o povo, a confiança de todo o povo ia ficar abalada quanto ao rei, porque não tinha o apoio do Samuel. Então, o Samuel, por amor ao povo, ele vai junto com Saul, porque realmente o povo ficaria abalado. E o Saul ainda era o rei. Ele não estava sendo deposto de imediato. Então, essa confiança poderia abalar todo o povo e trazer outras consequências, né, ruins para Israel. Então, por amor ao povo, o Samuel acompanha o Saul, mas já não está mais sendo o apoio que o Saul esperava, tá? Então vamos adiante aqui no 32, que nos fala assim: então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Então, ao chegar ao local, acompanhando Saul, o Samuel faz o quê? Manda que lhe tragam o rei Agag. E o rei Agag estava, digamos assim, meio tranquilo, né? Ele achou que já não morreria mais. Não me mataram até agora, me pouparam, me trouxeram para cá, não vou morrer. Sendo que o Samuel vai e executa a ordem do Senhor, que era para ter sido executada por Saul. Ele vai e executa a ordem do Senhor. Depois disso, Samuel se vai e nunca mais ele vê o Saul, apesar de que ele tem muita dó do Saul. No coração de Samuel existia muita pena, muita dó da situação de Saul, mas ele nunca mais o viu. Só queria frisar aqui que parece que há uma contradição aqui, né? Por quê? Nos versículos 11 e no 35 diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei em Israel. No versículo 11 e no versículo 35. No 11 fala assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. E no 35, nós acabamos de ler, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Mas no versículo 29 diz que Deus não se arrepende, ele não é homem para se arrepender. Fala aqui, ó: e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa.
Então parece que há uma contradição aqui. Na verdade, irmãos, Deus em seu caráter, ele é imutável. Não há variação em Deus no seu caráter. Ele é imutável. Mas a mudança da conduta de Saul exigiu uma mudança nos planos e propósitos de Deus para ele. Então, a mudança do coração de Saul, a mudança da conduta de Saul requer, essa mudança requis que Deus mudasse seus planos e seus propósitos para o próprio Saul. Ele foi colocado como rei. A partir de agora, Deus falou assim: não, vou colocar outro rei que seja segundo o meu coração, que ande segundo o que me agrada, que tenha um coração de servo. Então, para se manter coerente consigo mesmo, Deus abençoa a obediência e castiga a desobediência. Foi o que aconteceu aqui. Então, quando ele fala arrependimento, que arrependimento é o sentimento mais próximo, o sentimento humano mais próximo que o autor encontra para tentar descrever o sentimento de Deus. Ele não tinha como saber o sentimento de Deus. Esse aqui é o sentimento humano mais próximo que ele tem como descrever, para tentar descrever o sentimento de Deus, de arrependimento. Mas não é arrependimento. Deus mudou seu propósito, mudou seus planos por conta da conduta de Saul. Tá? Então, ele tinha sido colocado como rei, mas a conduta de Saul leva o quê? Não, ele não vai ser mantido como rei, a sua linhagem não vai se manter. Vou colocar outro rei, um homem que realmente me adore, me ame, me sirva e que seja obediente a mim. E nós sabemos que o coração de Davi é esse tipo de coração. Teve seus erros? Sim, teve seus erros. Pecou de forma forte, né? Em relação até à morte de um inocente, mas se arrepende verdadeiramente. É um coração de servo. Se arrepende, não é se arrepende como às vezes a gente se arrepende e faz de novo. Se arrepende para não fazer mais. Porque amava a Deus sobre todas as coisas. Dependia de Deus sobre tudo. Não dependia do seu braço. Ele dependia todo o tempo de Deus. Esse era um homem que seria colocado como rei. O Saul não era esse homem. A conta dele mudou com o tempo. Amém? Então, só para a gente deixar claro aqui que não há contradição sobre Deus se arrepender. Deus não é homem para que se arrependa. Ele só mudou sua conduta por conta, mudou seus planos e propósitos por conta da mudança de conduta de Saul. Tá bom? Amém? Então, amados, vamos orar ao Senhor para terminar aqui o nosso estudo. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Pai, ó Santo de Israel. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi realizado, Pai. Obrigado pelo estudo que o Senhor nos ministrou nesse momento. O Senhor possa estar abençoando cada um, Pai, que está assistindo esse vídeo. Abençoando cada família, Pai. Abençoando cada lar. Nos capacite, Pai, a sermos cristãos melhores, cristãos de excelência, a estarmos andando de acordo com o que lhe agrada, Pai. Possamos levar alegria ao teu coração, Senhor. Temos a conduta reta que lhe agrada. Ó Pai, somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Que essa dependência cresça cada vez mais. Que o Senhor cresça e nós diminuamos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. Receba nossa oração, nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, estamos terminando aqui o nosso estudo bíblico. Se você gostou, se você assistiu esse vídeo, gostou do vídeo, te abençoou, dá um like aí, tá? Aperta aí o like. Se você está nos visitando agora pela primeira vez, está assistindo esse vídeo, gostou do estudo, se inscreva no canal, tá? Compartilhe esse vídeo, possa estar alcançando mais pessoas. Temos outros estudos também no canal, vários livros do Novo Testamento, temos também outros livros do Antigo Testamento, e eu acredito que serão de grande ajuda e grande auxílio para nós aprendermos mais da palavra do Senhor. Então, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para quando tiver um vídeo novo você ser avisado.
Amém? Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Shalom.